Olá, queridos estudantes, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Então, o prof está passando aqui para explicar a APC de língua portuguesa. Vamos lá? Vocês receberam aí a APC e a prof vai colocar aqui para explicar o passo a passo sobre qual tipo de texto que nós vamos trabalhar, como que será desenvolvido essas atividades. Qualquer dúvida, só chamar no privado e nós temos aula do Meet hoje. Então, colocar o cabeçalho no caderno, atividade complementar 2, né, do terceiro bimestre, hoje 17/8. Preparando receitas culinárias gostosas e saudáveis. Olha nosso tipo de texto nós vamos trabalhar. Este ano, estamos com atividades escolares de um jeito diferente, por causa da pandemia do coronavírus, que tem afetado o Brasil e o mundo. Nesses dias, estamos tendo muito tempo para brincar com a nossa família e também para aprendermos, não é mesmo? Pensando nisso, eu tive uma excelente ideia. O que acha de fazermos algumas receitas bem gostosas e saudáveis? Assim, podemos nos alimentar de maneira saudável e ao mesmo tempo aprender. E o mais legal, de um jeito divertido. Que tal falar com a sua família sobre o que você mais gosta de comer e depois prepararem algumas receitas juntos? Vocês podem preparar uma infinidade de coisas, alimentos, doces ou salgados, como bolos, sucos, cremes, saladas de frutas, tortas e muito mais. É só usar a imaginação e a criatividade. Atenção! Faça sempre as suas receitas com acompanhamento de um adulto. Assim você não corre perigos de se machucar, ok? Fica a dica. Olha aqui, nós vamos trabalhar então esse gênero textual, tá? Que trabalha com receitas. Que tal fazermos um creme bem gostoso? O gênero textual se chama texto instrucional, tá, gente? Esse gênero que nós vamos trabalhar, esse tipo de texto. Hoje eu vou mostrar para você uma receita que aprendi na internet com a Babi 1. E é bem fácil de fazer e fica uma delícia. Observe as imagens abaixo e veja como o Bibi preparou um delicioso creme de manga. Olha só. Olha aqui na imagem 1. O que ela está fazendo? Olha na imagem 2, é na sequência. Olha na imagem 3. Olha na imagem 4. Se vocês irem olhando, vocês estão vendo o que ela está fazendo? Conseguem entender? Então, vamos continuar observando as imagens. Imagem 5, imagem 6, imagem 7, imagem 8 e a última imagem aqui. Então, essa receita foi retirada desse canal aqui do YouTube, tá? Ó, os ingredientes: metade de uma manga picada, meio pote de iogurte natural integral e 2 colheres de semente de chia, tá? Então, vamos ver como que ela preparou. Como preparar o creme de manga da Babi? Olha só, você percebeu que na imagem 9, que é essa última imagem aqui, tem a lista dos ingredientes utilizados no creme de manga da Babi? Então, tá aqui, ó. Os ingredientes aparecerão aqui. Vamos rever quais são eles? Ingredientes. Ó, tá lá a frutinha, que é a manga. Então, metade de uma manga picada. Lá o iogurtezinho, né? Meio pote de iogurte natural integral. E 2 colheres de sopa de semente de chia. Agora, observe as imagens do 1 ao 8. E veja como o Bibi preparou o seu creme de manga. Depois, aí abaixo, como você pode preparar o seu creme também. É a Babi, tá, gente? É o nome da neném, a Babi. Então, aqui, ó. Olha que linda ela, gente. Então, aqui ela foi colocando, ó, o creme de chia no iogurte. Misturou bem. Será que é isso? Aí ela separou. Depois ela pegou o creme de manga, as frutas picadas, a manga picada. Colocou naquele liquidificadorzinho. Depois ela bateu. Daí o liquidificador já ficou o suco, né? Só a fruta batendo, já virou um suco, um creme. Aí ela colocou por baixo e o iogurte por cima, ó. Vocês conseguem ver? O iogurte já misturado com a chia. Vamos ver se bate com o modo de fazer daqui? Modo de fazer. Misture a chia com o iogurte natural e deixe descansar. Foi o que ela fez, deixa do ladinho. Segundo, bata a manga no liquidificador até virar um creme grosso. Foi o que ela fez. Terceiro,
coloca esse creme em 2 potinhos, dividindo em partes iguais. Quarto, acrescente a mistura de iogurte com a chia ao creme de manga. Quinto, tampe os potinhos e deixe gelar antes de comer. Olha que delícia! Aqui a atividade, explicação número 4. Depois que você viu como a Babi fez o seu creme de manga, vamos pensar um pouco? Você percebeu que nos ingredientes contém a quantidade de produtos necessário para fazer a receita? Essas quantidades estão indicadas como metade, meio e colheres. Então, a gente usou a quantidade dessa forma: metade, meio e colheres. Metade da fruta, né? Meio copinho de iogurte e colheres da chia. No modo de fazer, as palavras misture, bata, coloque, acrescente e tampe são verbos. Lembra que todo verbo é uma ação, algo que a gente faz? Então, no modo de fazer, se a gente voltar lá, aparecem essas palavrinhas, ó, misture, bata, ó, misture de misturar, bata, de ligar lá o liquidificador e bater, né? Vai triturar. Coloque, né? Colocar em algum lugar, coloque. Acrescente, coloca, né? Acrescentar algo ali. Tampe, tampou. Então, tudo isso é verbo, tá tendo uma ação para isso acontecer. Tudo que tem ação é verbo, certo? Então, são verbos e tem um modo desse verbo. Qual que é o modo? Eu não estou falando misturar, bater, colocar, acrescentar e tampar. Não. É no imperativo. O que quer dizer um imperativo? Quer dizer quase que mandar, entendeu? Então, eu estou dando mandando mesmo, né? Então, eu estou dando ali uma ordem, na verdade. Eu dou uma ordem. Então, esse imperativo, o verbo no modo imperativo, ele vem de ordem. Então, de dar uma ordem. Por exemplo, guarde, estude, passeie, durma. Então, são tudo no imperativo, que dá uma ordem, beleza? Então, a mesma coisa é ali os verbinhos. Misture, bata, coloque, acrescente e tampe, beleza? Vamos continuar aqui. Atenção, imperativo é um modo verbal que expressa uma ordem ou conselho. Essa parte indica o que você precisa fazer para obter o melhor resultado da receita. No modo de fazer de uma receita, geralmente os verbos aparecem no modo imperativo, do jeito que apareceu ali. Mas, às vezes, ele é substituído pelo infinitivo. O que é o infinitivo agora? Nós vamos ver. Que são os verbos que estão no seu estado natural, terminado em ar, er ou ir. Vamos ver um exemplo na mesma receita, substituindo os verbos no imperativo pelo infinitivo? Observe exemplo 1 abaixo. Exemplo 1, verbos no infinitivo. Então, lembra, misture. A gente geralmente vai encontrar lá no infinitivo. Aliás, lá no imperativo. Agora, nós vamos ver aqui no exemplo 1, uma versão de como ficaria se esses mesmos verbos que estavam no imperativo agora estivessem no infinitivo. Primeiro, misturar a chia com o iogurte natural e deixar descansar. Segundo, bater a manga no liquidificador até virar um creme grosso. Terceiro, colocar o creme em 2 potinhos, dividindo em partes iguais. Quarto, acrescentar a mistura do iogurte com a chia ao creme de manga. E quinto, tampar os potinhos e deixar gelar antes de comer. Vamos relembrar? Verbos no imperativo indicam uma ordem ou conselho. Na receita, esses verbos estão expressos pelas palavras misture, bata, coloque, acrescente e tampe. Verbos no infinitivo são os verbos que estão no seu estado natural, normal, no estado normal dele, terminando em ar, er ou ir. No exemplo 1, estão apresentadas as palavras daí, ali no exemplo 1, nós transformamos do imperativo para o infinitivo. Então, antes era misture, ficou misturar. Antes era bata, ficou bater. Antes era coloque, ficou colocar. Antes era acrescente, ficou acrescentar. E depois tampe e ficou tampar, certo? Então, a receita é um gênero textual que deve ser escrita de uma forma clara, direta e objetiva, pois a sua finalidade é levar o leitor ou o cozinheiro
a obter sucesso no preparo de pratos culinários. Ela quem? A receita. Ainda apresenta algumas características bem definidas. Vamos ver quais os tipos, quais são essas características que aparecem na receita? Então, primeiro, lá na mãozinha, contém título que indica o alimento que será preparado, apresenta os ingredientes necessários para fazer o alimento, depois apresenta o modo de fazer ou de preparar para que não haja erros. Depois, no modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo, né, que dá aquela ordem. E, por último, ela apresenta uma linguagem clara, direta e objetiva. Olha só aqui, na letra cursiva que a Pro colocou. Realize as atividades abaixo em seu caderno. Agora que a Babi já se mostrou como fazer um delicioso creme, vamos ver o que você entendeu sobre o texto. Pense e responda. A receita culinária estudada hoje foi elaborada por quem? Então, vocês já sabem lá, a personagem que nós vimos lá, falamos o nome dela. 2. Escreva os ingredientes que foram utilizados para fazer o creme, indicando a quantidade de cada um. Então, tem que colocar aqui a quantidade e o nome do objeto, do ingrediente que foi utilizado. Terceiro, observe a imagem 9, que é a última imagem. E depois escreva abaixo qual é o título da receita da Babi. Aqui ficou Bibi, mas é Babi, tá, gente? O que Babi fez depois de bater a manga no liquidificador? Depois que ela bateu a manga no liquidificador, o que será que ela fez? Vamos voltar lá? Vamos ver o que ela fez? Vamos voltar lá. Aqui ela bateu no liquidificador. Depois ela despejou. Se você olhar na figura só, você já consegue responder. Caso você não conseguir responder, a resposta está aqui, gente, ó. Depois que ela bateu no liquidificador, ó, até virar no creme doce, o que ela fez? Colocou esse creme em 2 potinhos, dividido em partes iguais, certo? Lembra que entrou a divisão nesse texto, ó. Dividir, repartir em 2 partes iguais. Lembra da divisão da aula da semana passada? Então, é muito interessante, porque na receita a gente trabalha português e matemática também. Então, vamos lá. 5. Leia as frases abaixo e classifique-as de acordo com a legenda. V para verdadeira ou F para falsa. Então, vamos ler a frase e ver se ela é verdadeira ou falsa. Eu vou só tentar auxiliar vocês, mas vocês que vão saber. O modo de fazer pode também ser chamado de tempo de preparo? O modo de fazer. Modo, como fazer, tem a ver com tempo de preparo? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? É falso, né, gente? Modo é a forma que eu vou fazer. Tem a ver com tempo? Não. Ele em nenhum momento ali falou que você vai levar 20 minutos para o modo de fazer, ou o tempo de preparo. Não. Tempo de preparo é outra coisa. Que tem receita que traz, sim, tempo de assar, o tempo que leva para o forno, se é um bolo, né? Tempo do preparo, tipo assim, vai estar lá. Você vai fazer essa receita em 5 minutos. Uma receita rápida. Então, ali está o tempo de preparo, mas não é o modo de fazer, beleza? O modo de fazer é específico. É como a ordem dos ingredientes, o passo a passo de como fazer. O modo de fazer é como fazer. Na segunda, os ingredientes devem ser escritos antes do modo de fazer? O que vocês acham? Será que o ingrediente tem que estar para cima, antes do modo de fazer, ou depois do modo de fazer? O que vocês acham? Meio estranho, né? Eu vou lá ler um texto, aí modo de fazer. Coloque uma xícara de arroz com uma xícara, não sei o quê. Entendeu? Aí você, ou coloque o arroz com a... Tá. E você não sabe quantidade, você não sabe... Então, é óbvio que o ingrediente com a quantidade tem que vir antes do modo de fazer, tá? Terceira ali, o título, os ingredientes e o modo de fazer são algumas das características principais de uma receita? Com certeza, né? Essa é verdadeira. Então, a primeira ficou falsa, segunda verdadeira, terceira verdadeira. Agora, a quarta e a quinta, vocês vão fazer sozinhos. E na aula do Meet eu vou tirar ali para ver quem soube e quem não soube. O título da receita se refere ao alimento que será preparado? O que vocês acham? Lá para cima, se vocês relerem, vocês vão ver. E a última, o modo de fazer indica a ordem em que as ações devem ser realizadas? Então, essas duas últimas é com vocês, tá? Se precisar, volta a ler o texto. Tem mais uma aqui. No modo de fazer, geralmente os verbos são empregados
no imperativo? Lembra que a gente trabalhou o verbo ali? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vocês vão colocar. 6. Faça a sua receita com a sua família. Escreva aqui o passo a passo dela. Não esqueça de tirar fotos ou filmar e enviar para a professora. Então, vocês vão fazer uma receita na número 6, tirar foto ou filmar e mandar para a prof. E aqui embaixo, vocês vão escrever a receita que vocês estão fazendo em casa com a mamãe ou com o papai, ou com alguém da família. Beleza? Lembrando que receita é com um adulto. Não façam receitas sozinhos, tá bom, gente? É muito perigoso, é de verdade, tá? Então, meus amores, é isso, a nossa aula de língua portuguesa. E no Meet de tiro mais dúvidas. Se você não puder participar do Meet e precisar tirar mais dúvidas, me manda um WhatsApp que eu estarei disponível para auxiliá-los e tirar todas as dúvidas. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima!